Quando se fala em veganismo, a imagem mais comum é a de um estilo de vida moralmente superior, alinhado à compaixão e à defesa incondicional dos animais. Porém, por trás dessa narrativa, existe um conjunto de contradições quase nunca discutidas em público. Este caso não questiona a escolha pessoal de ser vegano, mas examina, com base em evidências, até que ponto a narrativa de não consumir animais, as não causar dano, se sustenta quando olhamos para rótulos, cadeias de produção, sistemas agrícolas e impactos ambientais associados ao consumo dito vegano. Na comunicação pública, veganismo costuma ser apresentado como a solução direta e definitiva para o sofrimento animal. A equação é simples e sedutora. Se você não come carne, ovos, leite, mel ou qualquer derivado animal, então não está contribuindo para a morte ou exploração de animais. Essa mensagem é repetida em campanhas, documentários e redes sociais como se fosse uma verdade autoevidente, o que cria um forte contraste moral entre quem é vegano e quem consome produtos de origem animal, frequentemente retratado como cúmplice da crueldade. Quando olhamos além dos slogans, percebemos que a realidade não cabe nessa fórmula linear. Este não é um julgamento sobre escolhas individuais, mas uma investigação sobre o abismo entre a retórica ética e o que realmente acontece ao longo da cadeia de produção de muitos produtos rotulados como veganos. A questão central deixa de ser: você consome animais ou não? E passa a ser: quanta morte, sofrimento e destruição ambiental está embutida, direta ou indiretamente, naquilo que você consome, independentemente da etiqueta no rótulo? A primeira linha de inconsistência aparece nos próprios produtos que se vendem como veganos. Em alimentos processados, suplementos e até bebidas, ingredientes de origem animal são escondidos atrás de códigos, siglas e nomes técnicos pouco transparentes. A análise de rótulos mostra que dezenas de aditivos comuns, usados diariamente em alimentos plant-based, derivam de animais, mesmo quando a embalagem sugere o contrário. O consumidor vegano muitas vezes acredita estar fazendo uma escolha limpa, enquanto, na prática, apenas trocou um tipo de exploração por outro mais invisível. Um dos exemplos mais simbólicos é o corante carmim, também chamado de E120, obtido a partir de insetos cochonilha esmagados. Esse corante é amplamente utilizado para dar tons vermelhos ou rosados a sucos de fruta naturais, doces coloridos e picolés. Um vegano que compra um suco de morango, achando que está consumindo apenas fruta e açúcar, pode, sem saber, estar ingerindo um produto derivado de milhares de insetos. A morte animal está presente, mas diluída, pulverizada e escondida sob um código numérico que quase ninguém se dá ao trabalho de decifrar. Outro caso emblemático é a gelatina, identificada como E441, uma proteína obtida de ossos, cartilagens e pele de animais. Ela é usada como base de muitas cápsulas de suplementos, incluindo exatamente aqueles que veganos costumam consumir para corrigir deficiências nutricionais mais comuns nesse estilo de alimentação, como vitamina B12 e vitamina D. Assim, uma pessoa pode seguir rigorosamente uma dieta sem carne, mas, ao engolir sua cápsula vegana, está utilizando um invólucro produzido a partir de restos da indústria de abate, o que expõe um conflito direto entre intenção ética e realidade prática. A lista não para aí. Proteínas de leite aparecem em rótulos sob nomes como caseína ou caseinato, frequentemente presentes em queijos não lácteos, barras de cereais e sorvetes. Já o Isinglass, ou E904, é uma gelatina feita da bexiga natatória de peixes, usada para clarificar cervejas e vinhos. Esses termos técnicos soam científicos e neutros, o que dilui sua associação imediata com animais. O resultado é que muitos consumidores veganos acabam financiando a mesma cadeia animal que dizem rejeitar, simplesmente porque a linguagem dos rótulos foi desenhada para não deixar isso claro. Talvez o exemplo mais problemático seja a categoria sabores naturais. A legislação permite que empresas agrupem uma série de ingredientes sob esse rótulo genérico, alegando proteção de segredo industrial. Na prática, isso significa que um sabor natural
pode ser totalmente vegetal ou pode incluir componentes de origem animal, e o consumidor não tem como saber. Mesmo que o produto traga um selo vegano, o controle real sobre cada molécula usada como aroma é limitado, tornando praticamente impossível verificar se não há participação animal em algum ponto da fórmula. Quando o debate migra da composição dos produtos para a forma como os alimentos são produzidos, outra camada de contradição aparece. A narrativa vegana costuma focar quase exclusivamente na morte de animais de criação, como vacas, porcos e frangos. No entanto, a agricultura de culturas em larga escala também causa uma quantidade gigantesca de mortes de animais selvagens nos campos. Roedores, aves, anfíbios e peixes são mortos por máquinas de colheita, pesticidas, fertilizantes e destruição de habitat, mas quase nunca entram na conta moral apresentada ao público. Estima-se que bilhões de animais morram todos os anos em decorrência da agricultura de culturas em escala global. Eles não aparecem em vídeos de abatedouro, não são filmados em câmaras escondidas e raramente viram campanhas emocionais nas redes sociais. Mas sua morte é real. São camundongos triturados por colheitadeiras, aves intoxicadas por defensivos, peixes sufocados por zonas mortas criadas por escoamento de fertilizantes. Quando somamos esses números, percebemos que a separação rígida entre comida vegana e morte animal é, na melhor das hipóteses, incompleta. A resposta típica de ativistas veganos a esse argumento é afirmar que a maior parte das monoculturas, especialmente soja e milho, é destinada à alimentação de animais de criação, não ao consumo humano direto. Assim, comer carne significaria, indiretamente, causar um número ainda maior de mortes nos campos. A verdade nessa afirmação: boa parte da soja mundial vai para a ração. Porém, isso não encerra a questão, porque desloca a responsabilidade para o sistema, sem analisar detalhadamente as escolhas específicas de produção e de consumo de cada pessoa. A contradição central surge quando comparamos um vegano que consome alimentos de monocultura intensiva, cultivados com pesticidas e práticas destrutivas de solo, com um onívoro que escolhe carne proveniente de sistemas de pastagens regenerativas, integrados a florestas e ciclagem de nutrientes. Em alguns cenários, esse onívoro pode estar contribuindo para menos mortes animais totais, além de ajudar a restaurar ecossistemas, do que o vegano que compra produtos baratos derivados de soja e grãos produzidos em larga escala. Esse fato raramente é reconhecido na narrativa pública, porque desmonta a divisão simples entre vegano ético e carnívoro cruel. Quando falamos em sofrimento, não é apenas a quantidade de mortes que importa, mas também como essas mortes acontecem. Em muitos casos, a morte causada por colheita mecanizada é especialmente brutal. Animais são dilacerados por lâminas, envenenados lentamente por pesticidas neurotóxicos ou morrem de fome depois que seus habitats são destruídos. Comparar isso com a morte rápida de um animal abatido de forma relativamente controlada em um sistema que busca minimizar dor mostra que a narrativa vegano igual menos sofrimento não é tão simples quanto parece à primeira vista. Quando ampliamos o mapa e observamos cadeias globais de produção, percebemos que trocar produtos de origem animal por alternativas vegetais em um sistema altamente industrializado não significa automaticamente reduzir sofrimento ou impacto ambiental. Ingredientes veganos podem ser cultivados em um continente, processados em outro, embalados em um terceiro e transportados pelo mundo todo antes de chegar ao prato. Cada etapa envolve uso de energia, emissões, degradação de solo e, muitas vezes, destruição de habitat, efeitos que raramente entram na propaganda de produto à base de plantas. O óleo de palma é um exemplo clássico desse paradoxo. Tecnicamente, é um ingrediente vegano, sem componentes animais diretos. No entanto, sua produção está ligada ao desmatamento massivo de florestas tropicais e ao colapso de populações inteiras de animais selvagens, como orangotangos, tigres de Sumatra e elefantes pigmeus. Ao mesmo tempo em que condenam o consumo de carne por causar morte animal, muitos veganos consomem diariamente biscoitos, cremes, snacks e congelados cheios de óleo de palma, contribuindo para a destruição
destruição dos habitats desses animais em escala industrial. Quando essa contradição é apontada, a resposta comum é recorrer ao conceito de óleo de palma sustentável. Porém, na prática, apenas uma fração relativamente pequena da produção mundial recebe certificação de sustentabilidade, enquanto a maior parte segue associada a desmatamento, queimada e expulsão de fauna nativa. Estatisticamente, isso significa que a maioria dos consumidores, veganos ou não, que compra produtos contendo óleo de palma, está sem saber financiando a destruição de ecossistemas e a morte de milhares de animais selvagens, apesar da sensação de estar fazendo uma escolha ética. Na moda, o padrão se repete. O couro animal é rejeitado em nome da ética, mas, em seu lugar, entram materiais sintéticos derivados de petróleo, como o poliuretano e o PVC. Esses couro vegano e tecidos plásticos podem levar séculos para se decompor e liberam microplásticos em rios e oceanos a cada lavagem ou descarte. Estudos indicam que uma porcentagem significativa da poluição plástica marinha vem justamente da lavagem de têxteis sintéticos. Assim, uma bolsa ou jaqueta rotulada como vegana pode, ao longo de sua vida útil, causar mais dano à vida marinha e aos ecossistemas aquáticos do que um item de couro durável usado por muitos anos, revelando mais uma vez que a troca animal por sintético não é automaticamente mais ética quando analisamos todo o ciclo de impacto. Para se ter uma ideia da gravidade, 35% de todos os microplásticos encontrados nos oceanos vêm da lavagem de têxteis sintéticos como o poliéster. Uma jaqueta de couro vegano de fast fashion pode causar mais dano a longo prazo à vida marinha do que uma peça de couro natural, que dura décadas. Chegamos então à evidência D, onde analisamos as áreas em que o purismo ético colide frontalmente com a estrutura da sociedade moderna. Existem contradições inescapáveis que tornam a pureza vegana uma impossibilidade prática. O exemplo mais claro é o compromisso médico. É um fato legal que todos os medicamentos sejam obrigatoriamente testados em animais antes de chegarem ao mercado. Um vegano que toma qualquer antibiótico, analgésico ou medicamento prescrito está, por força da lei, participando de um sistema que depende de testes em animais. A pureza absoluta, portanto, é impossível. Precisamos encarar a realidade da máquina da monocultura. A produção em massa de soja, milho e trigo, que forma a base da pirâmide alimentar vegana, destrói a biodiversidade do solo, exige uso massivo de pesticidas e contamina lençóis freáticos, criando um ciclo de morte ambiental. O custo real da monocultura convencional inclui a morte direta de animais selvagens, o envenenamento de ecossistemas inteiros, a destruição de habitats para novas plantações e a criação de zonas mortas nos oceanos por escoamento de fertilizantes. É um sistema de produção que também tem sangue em suas mãos. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: se a morte e o sofrimento animal são inevitáveis em todos os sistemas alimentares, seja na pecuária ou na agricultura vegetal, em que base sólida se sustenta a suposta superioridade moral do veganismo sobre outras dietas conscientes? O veredito desta análise aponta para uma incoerência intelectual. A condenação moral agressiva, frequentemente direcionada aos consumidores de carne, carece de base ética quando percebemos que as próprias práticas veganas estão repletas de morte, sofrimento e destruição ambiental, que simplesmente não são reconhecidos ou discutidos. Existe um padrão duplo documentado. O carrinho de compras cheio de produtos veganos industriais, baseados em óleo de palma e monoculturas, é rotulado como ético. Enquanto isso, o consumo de carne, mesmo que vinda de sistemas regenerativos que restauram o solo, é rotulado como assassino. Essa distinção é uma construção social, não uma análise baseada no dano real causado. É fundamental reiterar que o problema não é a escolha individual de ser vegano. O problema surge quando essa escolha é usada como arma para condenar moralmente os outros, disseminar informações incompletas e ignorar as próprias contradições científicas, impondo um padrão ético que, na prática, ninguém consegue seguir perfeitamente.
Uma abordagem intelectualmente honesta exige que mudemos o foco. Devemos parar de discutir veganismo versus consumo de carne e passar a discutir agricultura degenerativa versus agricultura regenerativa. O foco deve estar em melhorias sistêmicas e na saúde do solo, e não no purismo individual. Concluímos nossa investigação percebendo que a verdade raramente é pura e nunca é simples. Reconhecer a complexidade dos nossos sistemas alimentares é o primeiro passo para uma ética verdadeira, longe da hipocrisia e mais perto da realidade biológica do nosso planeta.